Olá! Quais os elementos que fazem parte da formação de uma cultura organizacional? São vários deles e neste vídeo trago aqui 7 desses elementos que fazem parte da formação de uma cultura. Traremos mais aí em próximos vídeos. Vamos lá? Alguns elementos que fazem parte da formação dessa cultura. Temos aí um vídeo só sobre o que é cultura, né? O que é uma cultura organizacional. Se você ainda não viu, convido aí a assistir antes de ver este vídeo, para que possa compreender melhor do que se tratam esses pontos. Vamos lá, começando aqui, um dos elementos da formação que compõem a cultura são os ritos e os rituais. O que são ritos e rituais dentro de uma estrutura, dentro de uma cultura? Exemplo prático aqui que eu trago é o então ritual de integração. Ou seja, quando eu contrato novos colaboradores, eu passo eles por um processo de integração organizacional. Esse ritual de integração faz parte de um dos elementos da cultura, onde eu já integro esta pessoa dentro da cultura da minha organização. Os ritos, também existe aí o rito de passagem, quando eu promovo alguém, quando eu passo alguma pessoa da minha base operacional para o nível tático, promovo a líder, é importante fazer esse rito, esse rito de passagem, ou seja, uma boa apresentação dele, para que a sua equipe tenha ciência do empoderamento que lhe foi concedido, das responsabilidades que lhe competem. Teremos aí um vídeo só sobre ritual de integração. Também temos os valores, que são importantíssimos. Eu falo que a estrutura, a base de uma cultura é missão, visão e valores. Teremos vídeos também sobre isso. Porém, eu trago aqui a questão dos valores porque eles dizem muito a cara da organização. Um valor vivido e não apenas um valor estampado de fachada. Quando eu falo, por exemplo, de exemplo prático, sustentabilidade. Quando eu falo de uma empresa que tem esta cultura, este valor de sustentabilidade, todas as ações daquela organização serão pautadas em uma cultura sustentável. O lixo, descarte consciente, correto, economia de folha, papel, energia. E isso vai ajudar na formação da cultura e será praticado no dia a dia pela sua equipe. Um outro ponto que faz parte, um outro elemento na formação da cultura são as regras. As regras que aqui eu posso ainda levá-las a um lado ainda mais amplo, que é a formação de um bom código interno, de um bom regimento interno para essa empresa. Teremos aí um vídeo só sobre regimento interno. As regras auxiliam na formação de uma cultura. Exemplo, é permitido utilizar telefone celular na empresa? Para algumas sim, outras não. Qual que está certo? As duas, porque faz parte de um elemento cultural. É permitido, por exemplo, na empresa, trabalhar de tênis, shorts, bermuda, camiseta? Pode ser que para algumas empresas sim, para outras não. Isso são elementos culturais e as regras ajudam na formação dessa cultura. Então, ter regras bem definidas, ter regras bem estruturadas, auxiliam na formação de uma cultura organizacional. Temos também os mitos. O que são mitos? São elementos não pautados, não fundamentados em fatos reais, em fatos sólidos. Não há um fato real. Não há um fato que comprove aquilo que se diz, então a gente trata aquilo como um mito. Ou seja, algo que não é basicamente real, fundamentado em fato. Mas sim, acabou se criando uma história desse mito dentro da organização e isso ajuda, muitas vezes faz parte da formação cultural. Temos também os símbolos. O que são símbolos? Os símbolos eles ajudam-nos a identificar fatos através de uma questão visual.
Ou seja, quando eu olho, por exemplo, para um símbolo aonde diz que é proibido utilizar telefone, não precisa estar expressamente escrito, mas aquela simbologia a gente já sabe que ali é proibido utilizar telefone, ou também proibido fumar. Não precisa estar escrito expressamente proibido fumar, mas a simbologia utilizada ali já nos ajuda a identificar. A organização pode desenvolver os seus próprios símbolos, ajudando ali a formar uma cultura ou a transmitir alguma mensagem de maneira visual. Isso pode facilitar muito. A localização também é um fator que influencia na formação da cultura. Por exemplo, aonde essa empresa está localizada, em qual região, centro ou uma região de interior, ou norte, sul, o estado que ela está localizada, porque ali eu tenho, por exemplo, fatores de elementos culturais sociais, que é diferente no sul, Bahia, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio, ou dentro dos próprios estados, regiões maiores, regiões pequenas. Cada região tem a sua cultura social e essa cultura vai impactar também na cultura da empresa depois. Então a localização geográfica dela também impacta na formação da cultura. E aqui hoje, por fim, temos também a gestão, que é um fator que influencia na formação de uma cultura. Exemplo, quando uma organização troca de chefes, gerentes, quando vem um outro gerente, por exemplo, de fora, com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade, com uma outra forma de enxergar, ali eu vou ter um impacto cultural. A cultura certamente vai se mexer, vai dar uma pequena modificada. A cultura não é algo fixo, lembra? Eu já disse isso. A cultura ela é totalmente moldável, ela muda constantemente. Então, quando eu trago um novo líder, gerente, gestor, lá no nível estratégico, certamente ele vai trazer com ele elementos culturais, uma nova mentalidade. Ou até mesmo para quando eu olho, por exemplo, para uma empresa familiar. Isso é muito comum. Normalmente, as empresas familiares, a cultura é a cara do dono. Por ter essa característica familiar, a cultura acaba levando aí a cara do seu próprio proprietário. Exemplo prático. Suponhamos que em uma empresa familiar, o dono dessa empresa seja uma pessoa muito voltada a práticas religiosas. Ele poderá certamente colocar na sua organização, algum momento de manhã, para realizar ali uma oração. Isso é um elemento cultural, muitas vezes que pode ter sido colocado por conta de uma cultura do proprietário, isso em uma empresa familiar. Quando eu falo de uma empresa maior, muitas vezes esse impacto familiar não é tão presente, mas sim dos próprios gestores, dos sócios, gerentes e aqueles que fazem parte lá do nosso nível estratégico. Vimos aqui então 7 elementos que fazem parte aí da formação, que podem interferir na cultura organizacional. Bons estudos!